Olá, boa noite. Você está no canal Espiritualidade Anarquista e agora eu vou falar com vocês sobre gravidez, sexo biológico. Então fiquem com a vinheta e eu já volto. Eu espero que esse vídeo seja mais rapidinho. Aê, muito bem, muito legal. Então, vamos lá, esse tema que é bastante interessante, ok? Vamos lá. Então, o que acontece no nosso sistema reprodutor? Então, mulheres são fêmeas humanas adultas que possuem a possibilidade de engravidar e reproduzir. Então, mesmo que a mulher ela não possa ter filhos por uma questão de saúde, ela vai estar produzindo gametas femininos, né? E ela vai ter isso aqui, essa estrutura dentro dela. Pode ser que venha um pouquinho, talvez não tão completo, coisas assim, mas mulher é aquela pessoa que produz gametas femininos e passou pela puberdade feminina, certo? Então vamos lá. Isso aqui é um útero, aí nós temos a entrada aqui, né, da vagina e tudo mais, onde vai entrar o espermatozoide, e aí nós temos aqui as trompas e tudo, e onde tá os óvulos, e essa coisa maravilhosa, linda, o útero totalmente completo, é o que vai ser a casinha e aonde vai acontecer a história, aonde vai acontecer a nossa história hoje, tá? Então vamos lá, olha só. Nós temos aqui vários espermatozoides com cromossomos X e outros com cromossomos Y. Então, X, X, Y, Y. Esses daqui vão encontrar o óvulo. O óvulo que está dentro da mulher no útero dela. O óvulo é sempre X. Óvulo é sempre X. Os espermatozoides são X ou Y, certo? Um espermatozoide pode ser X ou pode ser Y, ok? Então aqui nós vamos ver essa animação, ó. Cada um tem, ó, um são X, outro Y, foi eu que fiz, então tá mais ou menos, certo? Eles entram lá, como a gente viu, e aí eles começam a corrida, correto? Tá vendo? Eles sempre vão ser, um vai ser X ou vai ser Y. E nessa, quando encontrar o óvulo, o espermatozoide encontra o óvulo, então vai ser ou XY ou XX, né? O cromossomo, correto? E dessa maneira já vai acontecer a seleção se vai ser menina ou se vai ser menino. Então, logo dentro do espermatozoide, né? Aí ó, o óvulo, que bonito, né? Ele é sempre X. Aí digamos que um Y encontrou o óvulo e conseguiu adentrar o óvulo. Então virou XY. Então o óvulo sai, ó, e vai lá caminhando até o útero. E agora o óvulo vai ficar bem bonitinho dentro do útero, confortável. E como é um XY, vai nascer um menininho. E esse menininho, veja só, ele vai começar a nascer primeiro através da genitália, daí a genitália vai depois formar todo o corpinho, tá? Então, o que eu tô querendo dizer? Que se nasceu a genitália masculina, todo o corpo vai ser XY, entendeu? Tudo. Se nasceu XX, então todo o corpo vai ter moléculas e cromossomos XX, certo? É assim que é. Então, não tem como uma pessoa ela desenvolver um corpo e o cérebro ser diferente. Não tem como, ok? Olha o que acontece, é sempre assim. Na hora que digamos que agora é XX, ó. Daí na hora que o espermatozoide consegue entrar no óvulo, acontece um brilho. Sabia? É muito bonito. Então, aqui vai ser uma menina, XX. Então, o óvulo vai lá, fez XX, aí vai começar a produzir o órgão genital feminino. E do órgão genital feminino começa a produzir gametas femininos. Se for órgão genital masculino, vai produzir gametas masculinos. Isso é lindo e tá tudo bem. É assim que é. É assim, não existe uma pessoa que nasceu no corpo errado. Graças, né? Ainda bem, né? Nem vou falar aqui porque senão vão. Ainda bem. Então, veja só.
acontece casos raros de intersexualidade. O que é a intersexualidade? Então, pode acontecer, não vou colocar aqui senão vai confundir, pode acontecer, né, da pessoa ela ter algumas questões secundárias. Então, talvez a pessoa nasça com o órgão masculino, mas não muito bem feito, devido à saúde da mulher e à saúde genética do espermatozoide. Então, o que acontece? Tem que ter esses dois fatores, tanto a saúde da mulher quanto a saúde genética do espermatozoide. Logo, pode ser que a mulher, ela na gravidez também, a questão da saúde do ambiente, onde ela estiver e tudo mais, né? Pode ser que o bebê não consiga, se ela tiver, por exemplo, um estado de desnutrição, se ela tiver tomado algum remédio que deu alguma alguma coisa no organismo dela, e aí o neném pode não formar direito os testículos, pode ser que a menina, né, que seja XX, desenvolva um alto nível de testosterona que é maior para mulheres do que o comum, certo? Então, os XY sempre vai ter alto nível de testosterona, 15 vezes mais do que uma mulher, entende? Então, a mulher nunca consegue superar o nível de testosterona dos homens. Ok, isso é normal, tudo bem, não é força, não significa que a mulher é mais fraca, mais forte ou qualquer coisa do gênero. Eu estou falando da natureza das coisas, ok? Então, quando acontecem intersexualidades que são raros, são esses fenômenos que ocorrem. Não é que um está produzindo XX e o outro está produzindo XY e ele começa a mudar e começa... Não, é sempre uma questão né, das situações adversas dentro do sistema que é tão complexo de reprodução, tá? Da gravidez. Mas aí também pode acontecer casos raríssimos que ocorrem entre uma pessoa em 10 milhões, né? Para vocês terem uma noção, são pouquíssimos casos registrados dessa questão, que é a questão quimera genética, eu acho que chama assim, que é quando um espermatozoide X e um espermatozoide Y acabam adentrando no mesmo óvulo, e aí pode ser que a pessoa acabe desenvolvendo, só deixa eu mostrar aqui, tá vendo? Ó? Ela vai ter XY pelo corpo inteiro, certo? Então, por exemplo, é uma pessoa que ela é mulher, digamos, né, o exemplo, ela é XX, contudo, deu uma variação genética ali na hora do nascimento, né, na hora da fecundação do espermatozoide, e ela desenvolve um pouco de XY pelo corpo. Entende o que acontece? Então, o que significa isso? Significa que ainda é uma mulher, mas tem XY no seu organismo, certo? Aí, esse XY vai estar espalhado pelo corpo. Teve um caso, assim, de uma moça, que eu esqueci o nome dela. Eu esqueci, eu vou colocar aqui pra gente. E ela teve uma grande dificuldade para provar que os filhos vieram dela mesma, porque o teste de DNA não estava batendo com o teste dela. Aí uma médica maravilhosa percebeu que ela estava com essa situação de ter dois cromossomos diferentes no corpo espalhado dela, XX e XY. Contudo, é pouca quantidade de XY e bastante quantidade de XX. E aí o que acontece? Quando a pessoa tem essa variação nas células, pode ser que parte, sei lá, na célula XY seja um pouquinho mais grossa do que a pele XX, entende? Pode ser que ela tenha um pouquinho mais de pelo em certas partes do corpo, ou uma estrutura um pouquinho mais rígida, coisas desse gênero, né? Variações bem pequenininhas, assim, por assim dizer, certo? Então, quando uma pessoa ela não tem essa diferenciação no corpo dela, certo? Que isso não ocorreu, ela vai ter todo o corpo dela xxxx, entendeu? Todo o corpo dela, cada pequena célula. Então, quando uma empresa diz que pode mudar o sexo da pessoa, ela está mentindo, porque ela teria que mudar cada pequena célula do corpo da pessoa, entende? Não tem como fazer isso, seria assim
trocar a pessoa por outra, né? Então, isso é um abuso que as empresas estão fazendo para vender os seus produtos e dessa maneira tirando a autoestima da nossa comunidade, principalmente quem sofre mais sempre, claro, as crianças com isso, né? As crianças e os adolescentes. Por isso que a nossa luta é para que as políticas públicas sejam sempre para priorizar a dignidade e vida de mulheres e crianças, ok? É justamente por isso, porque é impossível fazer um ser humano se tornar de outro sexo. Nem nos casos de quimera genética isso seria possível. Mesmo quando a pessoa tem os 2 cromossomos dentro do corpo dela, ainda assim ela não conseguiria mudar de gênero, né, de sexo. De gênero é o quê? O papel social. Então, só você vestir uma saia, né, as coisas do estereótipo que condiz com a cultura social do patriarcado, você muda de gênero. Agora, de sexo biológico não tem como. É impossível, impossível. Então, por isso que a pessoa fica fazendo milhares, quase 20 cirurgias plásticas e ainda não consegue o resultado que deseja. Por quê? Porque é impossível, tá? Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a aula aqui de hoje de genética e tudo mais, para deixar aí para vocês essa reflexão. E qual seria o problema, né, de tudo isso? É a questão feminista, né, dos direitos de emancipação da mulher, que é o mais prejudicado nessa história toda por causa do relativismo, né, dessa ideologia de gênero, e também por outras questões de violências aí que, bem, eu não vou adentrar tanto a esses assuntos, porque eu não sei como é que vai ser, eu acho que vai ser mais em podcast, conversa mesmo. Quem quiser conversar comigo a respeito, a gente, de forma sempre, né, educada e respeitosa, a gente pode conversar e a gente faz isso acontecer, tá? Mas vídeo mesmo assim, explicativo, eu só fiz esse porque eu sei que se eu mostrar para as pessoas e indicar as outras meninas que estão fazendo esse trabalho, as pessoas não vão querer ver. Então, fica comigo aqui essa responsa, tudo bem, eu aceito, mas sempre com respeito, carinho e entendendo que eu estou querendo proteger a comunidade, entendeu? Eu estou aqui para proteger o meu povo, que está passando por uma situação de extrema calamidade devido ao capitalismo patriarcal feroz que está tirando das pessoas a autoestima para vender coisas para elas, entende? E às vezes elas não têm nem dinheiro para essas coisas e acabam aí passando por situações muito terríveis. Eu tenho amigos e amigas que estão, eu sou uma pessoa LGBT, eu sou lésbica, certo? Desde os meus 16 anos, eu tenho 37 anos de idade, então eu já passei de todas as coisas dentro dessa comunidade. Eu sempre fui de esquerda, eu sou anarquista desde os 25 anos de idade, conheço a história política desde que eu nasci, porque meus pais são políticos de esquerda, meu pai é marxista, minha mãe também, ela é anarquista atualmente, né? Então, estudar essas coisas eu estudei, todas as situações, e eu sei a problemática disso para a nossa vida. Então, se eu estou falando isso, é porque eu estou preocupada com a comunidade. Eu espero que vocês entendam essa questão, certo? É pela dignidade humana que eu estou aqui falando essas coisas, certo? Todo mundo já está vendo aí tudo que eu fiz, então acho que eu não preciso mais me provar, ok? Aí da honestidade intelectual das pessoas me ver do jeito correto, certo? É isso aí, muito obrigada pela atenção novamente. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, estudem as feministas radicais, entendam o ponto de vista delas, certo? Porque a gente vai conseguir superar e o comunismo, a consciência de classe sexual está caminhando para a nossa emancipação mundial e a gente vai viver num planeta que vai se tornar uma utopia maravilhosa, certo? Vai acontecer. Então, até mais. Tchau, tchau. Sabadão. Eba, vou continuar aqui estudando a madrugada inteira.